Então, oficialmente, agora estamos começando a aula. É, Gente, primeiro com relação às coisas da semana passada, né? Nossas coisas da semana passada, vocês entregaram, né? Eu vi que o grande parte entregou, alguns não. Não sei também se as pessoas estão matriculadas ainda, porque eu não tenho como saber isso. Mas nós vamos dar prosseguimento ao assunto. Então, aqueles que foram no AVA viram que já tem o material, já tem o slide postado lá, já tem o plano de aula e a gente vai seguir mais ou menos aquilo. No finalzinho da aula, se vocês estiverem com alguma dúvida com relação a alguma coisa gerencial, né, gerencial, o meu português hoje já foi embora, né, a gente para e tira essa dúvida, né? Mas se não, a gente vai falar os disjuntores. Como a gente está fazendo isso à distância, então a minha aula é uma aula 4, só que eu não sei se eu vou fazer ela inteira hoje. Eu estou pensando em talvez carregar ela, um pouco dela hoje, um pouco semana que vem, porque geralmente é uma aula mais carregada, é uma aula que eu fico o tempo todo falando, só que sem participação de vocês de forma pessoal, eu não sei se o aprendizado fica tão bom. Então, eu prefiro levá-la com um pouco mais de calma, porque eu sei que eu tenho a tendência a disparar falando muito rápido, né? E se alguém perguntar por que eu sou assim, eu vou falar que é uma longa história. Agora eu estou seguindo uma nova desse livro aqui. Então, para qualquer coisa que vocês perguntarem, eu falar uma longa história. É o meu jeitinho. É o meu jeitinho, tá? Então, vamos começar aqui. Deixa eu só eu jogar. É isso aí, Rogerinho. Eu entendi a referência. Certeza faz diferença, porque foram muitas já. Vocês não estão preparados para ter essa conversa. Cadê o PowerPoint funcionando, né? O PowerPoint não funciona também não. Então, vamos ter que lidar com isso aí. Deixa eu ver aqui, compartilhar a tela, aqui para compartilhar a tela do PowerPoint. E agora vai ficar tudo muito louco. Sei. Então, vocês estão me vendo aí, né? Deixa eu só pegar o manejo de participantes, que eu sempre tenho que pegar, vou jogar ele em algum canto. Eu vou pegar também o chat. Cadê o chat? Cadê o chat? Cadê o chat? Aqui. Vamos lá, gente. Então, instalações elétricas prediais, as matérias, esqueci de atualizar. Nossa, eu sempre esqueço isso. Eu sempre esqueço de atualizar essa data. Nós não estamos em 2018/2, né? Infelizmente, nós estamos em 2020/1. Muito parecido, só que tem mais pessoas morrendo. Então é só isso. Vou começando anteriormente, né? Então, relembrando, porque eu sei que já tem um tempinho aí que a gente não viu nada de instalações. Então, vamos lembrar o que a gente está fazendo nos últimos episódios. Nós estávamos falando sobre cabos. E aí, falando de cabos, o que a gente fez no primeiro momento? A gente começou a falar sobre cores de cabos e como definir um cabo, né? O que é um cabo, o que é um fio? Estou falando cabo, mas é condutor em geral. Mas o que significa as cores em cabos e fios? Significa a representação que a gente usa para poder determinar qual a função daquele cabo ou fio dentro de uma instalação elétrica, né? Então, nós temos as cores sendo neutro para representar a fiação de neutro. Terra, que é o proteção elétrica, muito mais exata, verde ou verde e amarelo. E aí, fase e retorno são quaisquer cores, porém, a gente usa uma cor diferente para fase e uma cor diferente para o retorno. E aí nós vimos alguns critérios, né? Eu falei para vocês que nós temos dois critérios, capacidade de corrente e limite de carga de tensão, mas nós vamos nós vamos nos conter analisando capacidade de corrente, porque geralmente nós escolhemos o maior valor, e o maior valor dentro de uma residência é capacidade de corrente, geralmente a gente tem, na verdade, 100% dos casos praticamente. E vamos falar, né, e falamos também, né, de que esses condutores eles são padronizados comercialmente. Então não adianta, aconteceu comigo da outra vez que eu estava dando essa aula, vinha um aluno e
fala assim, professor, mas eu medi aqui que tinha multidisciplinar na época, né? Aí na prova multidisciplinar, uma das opções era o seguinte, pode ser adotado um cabo com seção, qualquer cabo com seção maior a 4 milímetros. E aí ele falou assim, professor, mas 5 milímetros já seria suficiente para poder suportar essa corrente. Eu, beleza, agora compra aí um cabo de 5 milímetros. Ele não conseguiu. Então, aí eu dei errado para ele, mas ele tentou reclamar. Alguém está perguntando aqui se já começou? Sim. Então vamos lá. E aí nós temos a bitola do condutor. As padronizações são realizadas por meio de uma tabela. E a gente vai nessa tabela escolher qual a seção nominal do cabo, aqui na coluna 1. E aí muitas pessoas perguntaram, o que é esse 1, 2, 3, 4, 5, 6? Se vocês repararem, é uma sequenciazinha que vai até o 13, que identifica a coluna. Então, a coluna 1 a gente identifica a seção nominal. E aí, nós, de acordo com o método de referência utilizado, o método de referência, aquela forma de instalar, né, a maneira de instalar o cabo, nós adotamos, né, uma seção maior ou menor. E aí, o interessante ao contrário da maioria das vezes, que a gente vai pegar um cabo e a gente a partir da coluna 1, a gente escolhe o valor de uma coluna mais à frente, aqui é o contrário, nós estamos avaliando pelo método de referência, e aí nós vamos encontrando aqui na seção nominal. Então, a gente vai escolher primeiro, vai comparando a corrente. Então, se a nossa corrente de projeto corrigida ela é maior que 9 amperes, a gente olha o próximo. Se ela é maior que 11, a gente olha o próximo. E por aí vai, até que, por fim, nós chegamos em algum cabo que possua uma corrente maior, a corrente suportada pelo cabo seja maior do que a corrente de projeto que a gente adotou. Detalhe, quando a gente for falar mais para frente, a gente vai começar a usar, a gente pode usar um outro critério, porque, como eu falei, isso que eu faço é um macete, isso não é uma regra completamente, é a única forma de fazer. A forma estabelecida e mais convencional é fazer o oposto. Nós pegamos o cabo, olhamos a corrente dele e aplicamos, né, os fatores de correção, o fator de correção para agrupamento, o fator de correção para temperatura, nós aplicamos sobre o valor da corrente suportada pelo cabo, vai reduzir o valor da corrente suportada pelo cabo e a gente compara com a corrente de projeto. Então, esse é um caminho. Mas o mais simples e mais rápido a gente fazer é o oposto, né? A gente vê o quanto que aumenta a corrente de projeto diretamente. E nós temos mais um critério, que é a NBR fala para a gente o seguinte: se a gente escolher um cabo, mas esse cabo é menor do que 1,5 e for iluminação, a gente pega o 1,5. Se a gente escolher um cabo, ele é menor que 2,5 e for de tomada, a gente escolhe 2,5. E aí alguém fala bem assim, mas e TUI? TUI é 2,5, né? Professor, mas eu nunca vi uma TUI, tipo chuveiro, não sei coisa. Sim, mas é porque a própria corrente de projeto calculada desses dispositivos já é muito superior a 2,5. Então, geralmente, em TUIs, o que acontece é a gente não precisar desse critério. Mas em tomadas de uso geral, isso é mais convencional. Então, é essa lembrança que a gente tem que ter. O que a gente não pode fazer é aquela aproximação que geralmente o pessoal faz, o pessoal que aprendeu instalação, mas na prática, que acaba fazendo, é aquela aproximação de cabo de tomada sempre é 2,5, cabo de chuveiro sempre é tal cabo, porque nem sempre é assim. Nós temos que calcular, nós somos engenheiros, a gente determina as coisas por meio de cálculo, a gente determina as coisas por meio de projeto, não por meio de o que é o mais próximo que a gente lembra. Claro que com o tempo vocês vão aprender a fazer isso, mas a gente tem que aprender a fazer isso em um nível maior do que esse, né? Então, escolher resistor, por exemplo, uma coisa que você já deve dominar, né? Escolher o resistor, aí a gente vai, o de 1K serve para isso. O pessoal de eletrônica adora fazer isso, né? O de 1K serve, de 10K serve. Depois de um tempo, fazendo circuitos elétricos, você começa a saber um pouco disso, mas nunca dispense o projeto. Por quê? Porque fugiu das condições convencionais, porque atualizamos o sistema de instalação brasileiro, né? Atualizou a norma,
atualizou os equipamentos utilizados, as coisas mudam, as regras mudam, a forma de se fazer muda. Então, não é simplesmente pegar e achar que o que a gente determinou de cabeça sempre vai funcionar. Então, sempre projeto. Dito isso, vamos começar a aula, então. Né? Agora, o que a gente vai ver é, basicamente, dicas russas de segurança. Por que eu fiz Tu isso? botou a música Moscou aí? Por que eu fiz isso? Porque, gente, é necessário para a gente tinha que ter em algum momento um módulo de segurança elétrica, a gente vai ter algumas coisas nessa aula, mas a gente não tem essa aula. Então, a gente só vai mesmo achar graça de alguns materiais que são disponibilizados por aí. Então, né, primeiro, o que a gente está vendo agora? A gente está vendo, né, previsão de carga, né? A gente já viu previsão de carga, já viu divisão de instalação de circuito, simbologia, representação da tubulação, dimensionamento de condutores, a gente já viu. A gente está agora aqui, ó, dispositivos de proteção e aterramento, que é nessa aula. Nós ainda vamos ver dimensionamento de eletrodutos e aí nós estamos caminhando, né, para o nosso fim de matéria, fim de disciplina. Então, vamos começar a falar um pouco sobre isso, sobre eletricidade, né, que é um fator relevante para a gente. Então, primeiro, por que a gente tem que se preocupar com segurança? Porque a partir de agora é isso, né? Desde cabos, desde dimensionamento de cabos, a gente já tinha que se preocupar com segurança. Porque, afinal de contas, gente, eu fiz essa pesquisa com o pessoal de arquitetura. Quando eu dava aula com o pessoal de arquitetura, eu peguei todo mundo e eu comecei a fazer perguntas, fiz um questionáriozinho sobre quais são os maiores medos relacionados, maiores dúvidas, maiores coisas que as pessoas querem entender de eletricidade. E é sempre relativo a, será que eu vou morrer? Então, o usuário tem medo de eletricidade, o usuário tem medo do que pode acontecer com ele. Então, a gente tem que prezar pela segurança e pela sensação de segurança. O que aconteceu? Tem uma colega caloura de vocês que um dia chegou atrasada na aula e aí ela foi se justificar comigo porque ela chegou atrasada. Foi porque ela pegou fogo na instalação elétrica da casa dela. Eu espero muito essa aula, porque eu uso ela de exemplo e um dia ela vai ter essa aula, provavelmente, comigo. Pegou fogo na casa dela, porque esses painéis assim da sala, né? E ela fazia toda a ligação de trás da televisão, sei lá, os equipamentos que ela usa próximo a esse painel, por meio de uma extensão. E aí o que aconteceu? Né? A extensão ficou lá alguns anos, uns 10 anos, e eventualmente, né, o condutor perdeu o isolamento, né? O isolamento rompeu, né? E aí nisso que o isolamento rompeu, o circuito pegou fogo no painel e ela teve que apagar o fogo. Então, perigos da eletricidade, porque afinal de contas, eletricidade mata, né? Não tanto quanto o corona. Antigamente, quando eu falava dessa aula, todo mundo tinha medo de morrer, né? Hoje em dia as pessoas têm medo de morrer quando estão saindo. Então, não sei o quão efetivo é mais falar sobre isso, né? Então, nós temos aí dois combatentes fortes, que é a eletricidade e o coronavírus matando as pessoas. E a gente tem que garantir essa proteção aí. E uma estatística, essa estatística tem que atualizar, mas eu não encontrei nenhum dado confiável ainda sobre quantas mortes, né, quantos falecimentos por choque elétrico ocorrem atualmente. Mas eu tenho dados de 2014 e eu peguei um dado de 2017 e 2018 e eles estavam crescendo linearmente junto. 2013 e 2014 estavam crescendo linearmente ainda. Mas a gente pode ver que é o seguinte, e o mais curioso é isso, né? De 2012 para 2013, olha o salto que teve. Nós tínhamos 278 mortes por choque elétrico no Brasil, até 2012. A partir de 2013, nós tivemos 592. Né? Nós quase dobramos a quantidade de mortes por choque elétrico. E não teve esse patamar alto. O que aconteceu, né, de 2012 para 2013? Que as pessoas começaram a querer, né, morrer por choque. E o que aconteceu? As pessoas optarem por esse tipo de morte? Não sei, né? Mas a gente está convivendo aí agora com esse cenário, então faz parte da gente prezar pela segurança elétrica das nossas instalações, né? E aí nós temos campanhas, diversas campanhas que foram feitas, né? Campanha brasileira, né? Escolha a Vida,
tenha sempre cuidado com a rede elétrica, fique ligado a essas dicas. E eu tenho muitas críticas nessa campanha, porque quem escolhe a vida é um termo muito usado quando a gente quer evitar que a pessoa cometa suicídio, alguma coisa assim. E quem está morrendo por choque elétrico dificilmente está comprando alguma coisa nesse sentido. Geralmente o problema da pessoa é querer ter acesso à energia. Então, eu acho que essa dica é muito furada. E eu acho esse bonequinho que eles escolheram nem um pouco simpático. E o fato dele usar esse colete embaixo faz parecer que, na verdade, ele não está usando colete, mas que ele é simplesmente um boneco de palito, que me deixa muito confuso. Professor, Oi. eu vi uma pesquisa sobre esse aumento de morte por choque elétrico e parece que eles relacionaram isso com o fato das pessoas começarem a usar muito T's, né, adaptadores. Ao invés de trocar uma tomada para o padrão novo, eles decidiram usar tipo um Faz monte de sentido, adaptador. faz sentido, faz sentido. Aí isso causou aumento de morte. Faz sentido, que faz parte das recomendações da gente é sempre tomar muito cuidado no uso de T e de extensão, né? T ou Benjamin de extensão, porque realmente é um grande perigo. Enfim, espero que então que tenha se estabelecido, né? Apesar que ainda não, pelo que eu vi até 2018 pelo menos, ainda não estava reduzindo o número de mortes. Mas aí, como a campanha brasileira é meio ruim, eu fui correr atrás de campanhas de outros lugares para a gente poder ver um pouquinho do material. E aí eu achei uma campanha russa meio antiga e eu achei muito interessante. Então vamos para dicas de segurança elétrica, né, da Rússia, Ah, que pariu. que são muito mais interessantes do que as brasileiras. Então vamos lá. Primeira E dica. lá vamos nós. Padrão russo é hardcore, hein? Pois é. Não, olha só. Vamos começar. Né? Primeiro nunca troque a lâmpada enquanto estiver lavando roupa com o pé descalço para a poça d'água, que é uma coisa realmente muito interessante. E aí eu fico pensando, por quê? Por que a pessoa estava lavando roupa no escuro? Essa é a minha dúvida. Eu não consigo pensar. Mas tem uma outra dúvida que é, por que a pessoa estava com o pé sobre a poça d'água? Por que estava descalça? Eu não consigo. E por que ela tinha que trocar a lâmpada enquanto estava lavando roupa? Por que ela não pode parar de lavar roupa para trocar a lâmpada? São muitas dúvidas e eu não sei como que é a vida na Rússia que obriga a pessoa a fazer as duas coisas. Mas É Como simples ela porque viu o bocal, se estava escuro, né? é simples porque é o padrão russo, filho. Tem que ser hardcore. cara, eu não faço ideia. Mas tem coisa mais legal. Nunca toque sobre o condutor eletrizado quando estiver sofrendo alguma sofrência e quando estiver tomando banho na banheira. O que esse cara tá fazendo? Eu não consigo. Esse aqui eu não consigo nem pensar. A não ser que ele tava com essa mãozinha assim, ó, provavelmente ele tava sofrendo muito internamente. Isso parece um suicídio. Não. Peraí. Isso aí vai fora. Um pouquinho pra frente. Não encoste na carcaça do aquecedor enquanto estiver tocando nas lâmpadas de Natal, que por algum motivo está escrito errado, inclusive estão ligadas a luminária no teto. Eu não sei por que esse garoto está fazendo isso. Eu não sei por que a árvore de Natal está em cima da mesa. Eu não sei o que são essas coisinhas que estão do lado da árvore de Natal, que parece um biscoito com uma caneta enfiada no meio. Se esse garoto não tomasse choque, ele provavelmente ia tropeçar nesse trenzinho e ia cair. Ia falecer. Então, E as são botas muitas dele? coisas. São muitas coisas. Tirando o fato que ele teve que subir em cima da mesa pra botar essa estrela. Não, você sabe que eles podem ter colocado a estrela na árvore e depois levantado a árvore assim. Eu tô imaginando que esse Não, garoto tem uma padrão. família. Eu tô imaginando que esse Não, garoto tem uma família. é padrão russo, tem que ser hardcore. Por que ele tá vestido de Pato Donald? Outra dúvida. Pato Donald? É, o marinheirinho, assim, né? Não. Ah, tá. Não, tô Mas, falando. Vixe. outras dúvidas ainda, né? No que encoste entre dois abajures e quando estiver tentando, sei lá, alcançar o Nirvana. Eu não sei que esse cara foi o que mais me deu dúvida. Esse cara talvez estivesse realmente pensando, né? Esse cara talvez devesse valorizar a vida. Porque eu não sei se ele estava querendo meditar, eu não sei porque que ele. A maior dúvida é: por que ele tem que ter dois abajures na cama se é um ponto solteiro? Eu ia falar isso. São muitas dúvidas. E tem outras Mas eu acho tantas. que essa situação parece ser mais provável de acontecer. Não, tem outras tantas que vocês podem depois conferir aí, né?
Tipo, essa mulher que está provavelmente batendo a cabeça no fogão, essa mulher que está aspirando aqui no telefone, né? É telefone antigo, então ainda era por condução elétrica. E esse cara, eu fiquei muito, muito interessado nele. Por que ele tá com a mesa lá de fora da casa, com um livro, levando o abajur pra fora, com cara de puto, andando descalço na grama? Que provavelmente tá com, né, tá com bastante orvalho. Eu não consigo São entender. russos, né? Ele É, tirou um no dado. ele não pode ler dentro de casa, ele tem que ler dentro de fora de casa. E ele tem que ler carregando a tem que ler de noite fora de casa. Não pode ler dentro de casa, fora de casa de dia. E tem que levar a mesa, que é o mais curioso de todos. E é curioso também que só as mulheres estão trabalhando, os homens estão fazendo coisas totalmente sem sentido. Então, mulheres têm cuidado quando vão trabalhar, a moral da história, né? E homens não sejam loucos, né? Mas, enfim, aqui nós também temos medidas que são adotadas pela NBR com relação à nossa segurança. E aí agora nós estamos falando um pouco mais sério, não em termos de campanha, mas em termos de normas e recomendações. Então, o que acontece? A função das questões de segurança da NBR são para garantir a segurança de pessoas, animais domésticos e bens. E isso, gente, vai ser muito importante para a gente quando a gente vai falando de SPDA. Quando a gente for lá, que nem a 5410, 5419, mas a proteção de animais domésticos e bens, que geralmente é uma coisa que fica meio que esquecida, a gente pensa só nas pessoas, que realmente é o mais importante, mas quando a gente faz os cálculos para saber possíveis danos, a gente tem que fazer o cálculo de possíveis danos aos bens. Até porque alguns desses bens podem, na verdade, ser recursos, né? Então, teve algum acidente em algum bem dentro de uma residência. Isso é uma residência, mas se essa residência, por exemplo, estava com algum doente, estava com algum equipamento hospitalar que estava mantendo essa pessoa ali, né? Talvez já não funcione mais e essa pessoa venha a falecer. Então, quando a gente está falando de riscos de segurança, não são apenas riscos provocados diretamente pela instalação, por choque direto, mas também contra outros efeitos provocados por acidentes elétricos. Então, principais prescrições para a proteção da instalação elétrica são proteção contra choques elétricos, proteção contra efeitos térmicos, proteção contra sobrecorrentes e proteção contra sobretensões. 4 coisas aí para a gente se preocupar. Proteção contra choques elétricos é o que a gente faz geralmente quando a gente se preocupa com isolamento, quando a gente se preocupa com qual material de isolação utilizado, com o eletroduto, com aí aquela aula de instalações mesmo, né, de como que a gente está fazendo a presilha de cada um dos dispositivos, a presilha de tomadas, como que a gente está aprendendo, como que a gente está fazendo a instalação de cada um desses equipamentos, mas nós temos também proteção contra efeitos térmicos, sobrecorrentes e sobretensões, que agora são cuidados que a gente tem que ter com a escolha de algum dispositivo de proteção em específico. E choques elétricos também, a gente vai ter alguma proteção relacionada a esses dispositivos. Então, vamos só falar de alguns conceitos relativos ao estudo de proteção. Então, esse é o começo do estudo de proteção, que é basicamente a parte mais importante desse segundo bimestre. E a gente, vocês, né, no caso, não eu, porque já tive essa aula, mas vocês ainda vão ter aula, provavelmente com a Amanda, falando de instalações industriais e dando continuidade ao que está sendo abordado aqui. Então, esses conceitos fundamentais servem para a gente, servem para várias pessoas também. Então, vamos lá. Sobrecorrentes. Sobrecorrentes são valores que excedem o valor da corrente nominal. Então, elas podem ser provocadas, podem ser classificadas, na verdade, em sobrecargas ou... elas são classificadas em sobrecargas ou curtos-circuitos. O que são sobrecargas? São correntes de sobrecarga, são correntes que elas são um pouco acima do valor da corrente nominal. Então, agora, a corrente que a gente vai chamar de corrente nominal é o fundamento principal para a gente analisar tudo que a gente vai analisar daqui para frente. Nós temos que ter isso em mente. Não interessa tanto para a gente, em termos de projeto,
saber se uma corrente, se um equipamento utiliza corrente mais alta ou corrente mais baixa, só por ser alta ou por ser baixa. Interessa para a gente a corrente nominal e a relação entre a corrente nominal e a corrente de falta que ele estiver sofrendo. Então, corrente de sobrecarga, ela é um pouco acima da nominal. Qual que é o problema dessa corrente? O problema dela é elevação da temperatura, o que pode provocar danos ao isolamento e danos ao circuito em geral. Então, correntes de sobrecarga são correntes pouco acima, 5%, 10%, 15% acima da nominal, e que elas podem provocar danos pelo aumento de temperatura que elas provocam. Quando a gente escolheu o cabo, nós escolhemos o cabo para uma determinada corrente de projeto. E agora a gente vai proteger esse cabo. Porque se a corrente que estiver passando no cabo for superior à corrente suportada pelo cabo, esse cabo vai começar a perder, né, qualidade na sua isolação. E isso é um grande problema para a gente. E outro problema, outro tipo de falta que nós temos, é a corrente de curto-circuito. Então, são geralmente falhas ou defeitos graves na instalação, então, geralmente, rompimento de isolação, então, fase neutro, ou fase-fase, ou fase-terra. E as correntes esperadas em curto-circuito são da ordem de 100 a 1000 vezes maiores que a corrente de projeto. Então, quando nós estamos falando de corrente de curto-circuito, nós estamos falando de perigos muito mais imediatos. Ambos são problemas, ambos são coisas que nós devemos cuidar, porém, nem todos recebem a mesma classificação e o mesmo tratamento. Porque para a gente proteger cada um deles, nós temos que atentar para qual necessidade de atendimento dessa proteção, para sobrecarga e para curto-circuito, e como que a gente vai fazer para poder detectar o que é sobrecarga e detectar o que é curto-circuito. No primeiro momento, vamos pensar assim. A melhor coisa que a gente pode fazer passou qualquer coisinha acima da sobrecarga, já corta. E, infelizmente, né, não é assim que funciona, porque, às vezes, um pouco de sobrecarga pode existir. Quando a gente vai lá e liga algum equipamento que tem algum transformador ou algum motor, por um período inicial, eles vão ter uma corrente maior do que a corrente nominal. Se a gente colocar a nossa proteção de sobrecarga para atuar para qualquer coisinha em cima da nominal, toda vez que alguém ligar o motor, vai desligar a instalação. Não é isso que a gente quer. Então, por mais que pareça confortável a ideia de que qualquer sobrecarga já elimina, já corta a corrente, não é isso que acontece de fato. E curto-circuito, aí sim, né? 100 vezes maior, a gente já tem que cortar, porque aí com certeza alguma coisa está errada. Então, o corte de corrente, quando a gente vai fazer o curto-circuito, ele tem que ser imediato. E aí nós temos dois tipos de proteção, então. Um que vai considerar, né, a relação de tempo e temperatura, e a outra que não vai considerar nada disso, só vai cortar. E cada uma tem que ser aplicada conforme a sua necessidade. Continuando aqui, então. As proteções principais que nós vamos acabar abordando aqui são fusíveis, que eu vou abordar exatamente o que eu estou falando agora, fusível. O fusível era muito mais comum antigamente em instalações. Hoje em dia o fusível é muito mais comum em dispositivos, né? E nós não estamos falando desse fusível específico, mas os fusíveis de instalação, eles são muito menos utilizados hoje. Isso por quê? Porque o grande problema do fusível é que ele não é reutilizado. A gente utilizou o fusível ele sofreu a corrente acima da suportada por ele rompeu, e a partir do momento que ele rompeu, você tem que trocar o fusível. Então, não é interessante para a gente a utilização do fusível. E o disjuntor, né, então, é mais utilizado justamente pela sua capacidade de manobra, porque é muito mais fácil manobrar um disjuntor se você virar uma chave, e por sua capacidade de reutilização. Né? O disjuntor desarma, nós só precisamos rearmar ele para voltar a utilizar a instalação. Gente, está faltando 4 minutos. Eu prefiro parar nesse momento da aula agora e a gente volta, só dar uns 5 minutinhos só para dar aquela carregada, aquela convertida na gravação que a gente está fazendo.
e a gente retorna. Já vou mandar o link para vocês daqui a 5 minutinhos, beleza? Beleza. Então, é isso então. Bebe uma água, vai no banheiro, daqui a 5 minutinhos a gente volta. Valeu.